Vamos falar então esse vídeo sobre erros. Nós vamos trabalhar então no curso resolvendo problemas de forma numérica, então usando com apoio de computadores e softwares ou linguagem de programação. Por conta disso, sabendo que o computador trabalha só com zeros e uns, então para representar um número real usando zeros e uns, teve que fazer uma certa convenção, tá? Então a convenção do I3E, que foi melhorada em 2008, ela começou em 85, em 2008 teve alterações para adaptar. Então, para representar um número binário, a gente usa um número decimal em binário, faz isso usando 64 bits. Desses 64 bits, um é usado para determinar o sinal do número, os outros 11 bits a gente chama de característica, e os restantes, os outros 52, seriam para determinar a mantisa, casas decimais aí. Então a gente trabalha na base 2. 52 dígitos binários daria para a gente representar um dígito decimal com 16 a 17. Um número decimal que tenha 16 a 17 dígitos. O expoente de 11 dígitos binários fornece, então, 2047. Então a gente podia trabalhar com até 2047 elevado ao expoente. Contudo, a gente tem que trabalhar ainda com números pequenininhos, tal. Então decidiu-se, por essa convenção, trabalhar com metade. Tá? Então a representação do número decimal usando binário é dada por essa expressão. Menos 1 elevado a S, que determina o sinal. 2 elevado a C, que é a característica. Menos 1023, que multiplica 1 mais F. Exemplos, está aqui. Esse exemplo aqui é muito usado porque tem muitos zeros aqui, então a conta fica pequena. Então aqui o S é que determina o sinal, é 0 ou 1. Mas se for 0 é porque o número é positivo. Né? Característica é os outros 11 números, isso aqui tudo, então é forma mantissa. Então como é que é a expressão para transformar isso em decimal? Você vai pegar então o C, que está aqui, e vai fazer a multiplicação na base 2. Então é 1 vezes 2 elevado a 10, começa do zero, tá? Por isso que tem 11 dígitos, então mais 0 vezes 2 elevado a nona, tal. Isso aqui tudo vai dar zero. Só vai dar número, então, aqui no primeiro e nos dois últimos. Isso aqui dá 1027. Aí, quando a gente for calcular a mantissa, já é com base meio. Então, é 1, começa aqui, 1 vezes meio elevado a 1, mais, eu não vou nem colocar os zeros, não. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Mais 1 vezes meio elevado a 0, 1, 2, 3, e assim por diante. E faz essa conta. Esse número aqui, então, o número final decimal, por essa fórmula aqui, tá? Vai dar 27,56. Tá? Eu fiz isso aqui usando aqui o Python, só para a gente acostumando vocês, para quem não tem hábito de usar a linguagem Python, a programar nela. Tá? E outra, quando a gente está trabalhando em cálculo, a gente vai usar muitas bibliotecas numéricas do Python. Tá? A primeira vai ser a MEF, de matemática, que faz operações matemáticas. Tem função trigonométricas, tem logaritmo exponencial, por aí vai. Então a gente vai usar aqui a potência. Considerando o número foi dado lá, S igual a 0, característica está aqui, eu coloquei ela como string, porque é muito melhor trabalhar em string no Python. Mantissa a mesma coisa, está aqui, copiei e colei aqui, só para... O C, então, vamos começar como 0, porque eu vou, já que é um somatório, o C tem um somatório envolvido aqui, né? Então a gente tem que fazer um for aqui, incrementando. A função do Python também, len, ela te dá o comprimento da string. Aí eu faço um for, percorrendo quem? A característica, for i em característica. Então ele vai pegar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. O C meu vai ser igual ao C anterior, que é 0, mais, transformo o carinha que está pegando em inteiro, multiplico pela potência de 2 elevado a L menos K, certo? Começa com 10 e assim vai indo, né? Então o K começou com 1, né? Depois eu incremento o K e vou fazendo esse for aqui, me dá o valor de C. A potência, esse valor aqui, depois eu calculei isso aqui, 2 elevado a C menos 1023, tá? 2 elevado a C, eu devia ter colocado C aqui, eu vou
colocar C, fica mais bonito, né? É bonito colocar C aqui. Mesma coisa para o F, só que o F agora eu trabalho com potências de meio, ok? Então, quando eu executo isso aqui, vou até apagar aqui, a vantagem de usar o notebook é isso. Então eu vou executar aqui, tá aí, o C deu 1027, a potência 2 a quarta, que é 16. Então F, aí tá, deu o valor 27566, igualzinho tinha escrito aqui. Então esse aqui é o número decimal representado por esses 64 bits. Problemas, então, tem limitação. Se eu considerasse o próximo bit, esse aqui é o bit tal, o próximo desse bit aqui seria com 1 aqui no final. Ó. E o anterior a esse seria 0 aqui e 1 aqui no restante. Esses dois números e todos os que estão dentro desse intervalo não tem representação binária. Tá? Todo mundo está sem representação. Então, limitação da representação. Ele trabalha com poucas casas. Então está aí um problema então dessa representação. O menor número que a gente consegue representar usando essa notação é esse número aqui. E menos 308 quer dizer que é 10 elevado a menos 308. Abaixo disso a gente fala que, então, que o programa entrou em underflow. Então você tem que fazer processos para corrigir isso, tá? Durante a programação. E overflow é quando passa do máximo. O máximo, então, é esse número aqui, tá? Em decimal. 1 vezes 10 a 308. Então, são números bem grandes, tá, pessoal? Acima disso já é overflow. Então, a representação colocada pelo 3L ela representa bastante números. Problemas, então, agora que a gente trabalha com erros, né? Então, primeira coisa, a limitação da quantidade de números que a gente consegue representar. Agora, a outra é quando a gente faz arredondamento e truncamento, porque nós estamos trabalhando com operações e é muito comum a gente truncar, ou seja, falar, termina aqui, ou arredondar. Arredondar todo mundo está acostumado a fazer, é simplesmente a gente pegar a última casa e considerar ela para cima ou para baixo, dependendo da próxima casa. Tá? O π aqui, por exemplo, representado em notação, nessa notação que é mais comum de usar, 0 ponto, tal, vezes 10 a 1, né, que é 3.14, tal. O truncamento, né, o valor de π truncado na quinta casa seria isso aqui, pega daqui para frente. Já o arredondamento, eu considero a casa que está depois e falo, olha, essa casa que está depois é maior que 5, eu arredondo para cima. É de 5 para baixo, não tem. Então, essa é a escolha da programação, a gente pode arredondar ou truncar e já tem funções nas próprias linguagens de programação que fazem isso. Outra coisa interessante a gente vai usar muito aqui é saber quanto que é o erro, estimar o erro. Né? Então, para isso eu tenho que saber qual é a solução e qual é a aproximação. O erro absoluto, você pega o módulo do valor menos o valor aproximado. O erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor original. Um exemplo, pega o P, eu sei que esse aqui é o valor correto, esse aqui é o valor aproximado. Então o erro absoluto é só a gente fazer um menos o outro. E o relativo é fazer isso aqui dividido pelo cara, né? Vai dar isso aqui. Só para fazer uma operaçãozinha usando o Python, eu coloquei aqui o P, aqui é a anotação então que eu posso escrever. Ó. Isso aqui, ó, 0.3, então está aqui. 0.3E1, responde esse número. E P1, 0.31E1. Quando eu faço ABS e guardo aqui em ABSL, tá? Eu não coloquei ABS igual ABS porque ABS é uma função do Python, então eu não posso ter variável com o mesmo nome da função. ABS você pega o valor absoluto, faça a diferença entre os dois, guarda em ABSL. E o relativo é o que? O ABSL sobre P. Tá? P aqui é positivo, não precisa colocar em valor absoluto, mas tem que tomar cuidado, é sobre módulo, tá? Aí, quando eu faço para imprimir o erro relativo, tá aqui, o erro absoluto está aqui. Então, eu só coloquei duas coisas diferentes aqui, se eu quiser em Python. Representar em notação científica, né, que é com E, né? Esse E representa 10 elevado a alguma coisa, tá? Aqui a resposta tá, eu coloquei com uma casa à esquerda e 4 casas após a vírgula. Ele colocou as 4 casas e falou, olha,
O erro absoluto eu coloquei da forma de ponto flutuante. Uma casa à esquerda da vírgula, duas casas depois, pronto. Não usa notação decimal. E fizer, vai mudar o valor aqui, mas é outra notação. Ok? Trabalhem como acharem melhor. Opção. E tem a sintaxe aqui, né? Aqui é o que vai estar escrito, aqui eu estou dizendo, olha, eu quero que coloque o número tal. Então aqui está o indicador do formato do número. Essa porcentagem. E aqui eu digo a variável. Então não tem vírgula separando não, tá, pessoal? Então tá bom, já que a gente arredonda e trunca e também trabalha com um número menor do que a aritmética exata, a aritmética de ponto flutuante também carrega com ela o erro. Então aqui está um exemplo muito legal de usar, é a equação de segundo grau. Uma equação fácil, a gente aprende desde a sétima, oitava série. E quando esse B aqui é muito maior, tá vendo? Esse símbolo aqui é muito maior. Quando B ao quadrado é bem maior que 4AC, vai dar um erro de acumulação aqui. Tá? Então eu peguei aqui como exemplo aqui, essa equação no segundo grau. X ao quadrado menos x ao quadrado mais esse 88.550.000. X menos 1. Então, vou usar novamente a biblioteca MEF, matemática. Aqui eu fiz uma coisa diferente. Antes eu estava no import MEF. Ok? Agora eu não vou querer importar a biblioteca toda para não sobrecarregar o programa. Sim, pai. Da biblioteca MEF eu vou importar só a raiz quadrada. A raiz quadrada é SQRT. Aqui está o valor de A menos 1, B igual a isso aqui, certo? Esse pontinho está indicando que eu estou trabalhando com números em ponto flutuante. Reais, né? Float. Se eu não colocar esse pontinho ali, entender como inteiro. E as contas seriam todas em inteiro. Aqui o x1 então é menos b mais raiz quadrada, né, de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, o x2 é menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado. O quadrado é b vezes b. Quando eu faço essa conta aqui, o x1 e x2, vamos olhar aqui. X1, x2, vai dar esses valores aqui. Tem uma outra forma de fazer essa conta. Em vez de usar essa equação, eu posso pegar essa expressão aqui, tá? Isso aqui é outra fórmula, e multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado da de baixo, tá? Tá aí. Isso aqui é o conjugado, né? Estou multiplicando por 1. Isso aqui vai dar essa. Depois faço essa conta aí. Então, uma alternativa, pessoal, para fugir do problema aqui do B muito grande aqui, é usar essa forma que passa o B para o denominador. Então, ele não vai influenciar tanto no erro, mas a outra raiz pode influenciar. Então, quando a gente faz aqui pelo método usual, as raízes são 1.49 tal, outra 88599999. Pelo modo alternativo dá 1.12 tal, e a alternativa a de baixo, a diferença é muito grande entre elas. Então, qual que é a correta? Tá? Usando a biblioteca do pai, SimPy, dá para encontrar a correta, tá? Mas dá para fazer na mão. Então, são números inteiros aqui grandes, mas dá para fazer na mão. Eu não faço. A solução correta, então, é a primeira raiz. Você pega da alternativa e a segunda raiz você considera da usual. Tá aqui. Okay? O erro, tá? O erro é só fazer um menos o outro, tá? E aqui está o erro. Então, o erro é muito grande. Então, a gente por aqui pelo erro está vendo. A alternativa na primeira raiz deu erro praticamente zero. Já a alternativa deu um erro muito grande. Até que não é muito grande. É elevado a menos 0,9, né?
e elevado a 7, isso aqui já é grande, né? Então, o importante falar aqui é que eu estou usando a biblioteca SymPy. Essa biblioteca é muito boa. Tá? Com essas bibliotecas a gente consegue suprir tranquilamente o MATLAB, pelo menos é análise numérica, né? E é gratuito. Então eu estou usando a biblioteca SymPy, só que estou usando só duas ferramentas. O Symbol, que é para a gente colocar variável simbólica, interessante trabalhar com isso, e o Solve, que resolve muita coisa. Tá? Então eu defini o símbolo como sendo y, y é igual a um símbolo, y. E aqui eu pedi para resolver essa equação, a y ao quadrado mais b, y mais c, e resolver em relação a y. Tá, ok? Então são dois argumentos para o solve. O outro problema de arredondamento é que a gente carrega muito problema, muitas vezes a variável arredondada. Tá? Então, um exemplo aqui. X menos 1 elevado a sétima. E eu quero calcular os valores na vizinhança do 1. X menos 1 elevado a sétima, se eu aplicar o binômio de Newton, é a mesma coisa, x elevado a sétima menos 7x a sexta mais 21 vezes x a quinta e por aí vai. Tá? Quando eu faço isso, representação gráfica, está aqui. Ó, vamos fazer. Tá aí. Esse aqui é o gráfico de x menos 1 elevado a sétima. Olha como é que calculou os valores. Quando eu fiz o de x a sétima menos 7x a sexta mais 21, tá? Olha o tanto que deu diferente o gráfico. Não tem nada a ver um gráfico com o outro. Nesse caso aqui, eu peguei 1000 pontos no intervalo que vai entre 0.999998 e 1.000. Ou seja, eu peguei um intervalo muito pequeno e peguei 1000 pontos ali dentro. Então, o erro ali, que estou levando a sétima, estou levando a não sei quanto, ele vai sendo acumulado. Então, eu estou usando mais uma biblioteca, a NumPy. A NumPy também a gente usa muito essa biblioteca. SymPy, a NumPy e a MEF, por enquanto. E uma para plotar as informações. Matplotlib, uma biblioteca para plotar grafos matemáticos. E eu vou usar o PyPlot. Então ela tem esse nome grande aqui mesmo. Então por isso que a gente usa ela com abreviação. Eu trabalho com ela como sendo PLT. Tá? Então isso é uma forma da gente reduzir o carregar, o descrever. Então eu vou importar essa biblioteca como PLT. E vou importar NumPy como NP. É uma convenção isso aqui já. Tá? A maioria dos exemplos que a gente pega usando essas duas bibliotecas usa essas duas abreviações. A primeira função, então x é o que? É np .linspace, eu estou pegando então a biblioteca do NumPy e estou criando uma lista de valores que vai de 0.999998 até 1.0002, eu pegando 1000 valores ali no meio. Tá? Definir a função como sendo x menos 1 elevado à sétima, a segunda como sendo o binômio de Newton dessa aqui. Tá? Aí usando o PLT, a biblioteca de plotar, a primeira coisa que a gente faz é esse PLT close all, é para fechar todas as janelas que tiver aberta de grafo, porque às vezes fica um resquício de outras implementações, então tem esse comando para a gente limpar, então é de praxe usar. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas janelas de plotagem. O subplot ele vai criar duas janelas para plotagem. Então vai ser 3 janelas, uma eu vou colocar na posição 1, 1, e a outra eu vou colocar na posição 1, 3. Por que tá vendo aqui que ficou espaço muito pequeno aqui? As duas estavam sobrepondo uma sobre a outra, e eu coloquei um distante do outro. Isso aqui é só o título do gráfico que vai aqui em cima. Se eu colocar R e entre chaves colocar a representação em LaTeX, ele vai colocar sim. E aqui a mesma coisa. Esse é o símbolo de baixo. Tá? E aqui o comando de plotar. Plot em relação a x, F1. Tá? E plot em relação a x, usando x, claro, como abscissa, F2. O comando é muito simples, pessoal. Muito simples. Colocou plot, ele vai gerar esse gráfico. Esses dois gráficos. Tá? Então, mostrando então, como que o erro vai se propagando. Então, tem que tomar um certo cuidado, procurar sempre simplificar o máximo possível a expressão antes de a gente tentar tirar informações dela, se for possível.
O que pode acontecer muitas das vezes é a gente tem os valores e quer gerar as funções, que a gente vai aprender interpolação. Se você não souber usar o binômio de Newton, tá aqui o link para vocês procurarem, tá? O binômio de Newton, como é que faz? É aquela continha que envolve combinações lá. Mas o Python também tem a biblioteca SymPy tem esses expand, dentro do SymPy tem o expand, que justamente faz isso. Você define qual é o símbolo, então tem que colocar essa biblioteca símbolo, é importante. X vai ser o símbolo, vou chamar ele de X. Então quando eu faço expand x menos 1 elevado a 7, a gente já vai aplicar o binômio de Newton. Então o importante dessa aula então foi saber as limitações da linguagem de programação quando mexe com números reais, limitação de binários para representar números decimais, e os problemas quando a gente carrega erros envolvendo arredondamento ou truncamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso na hora de garantir que o seu resultado está próximo da solução ótima. Para isso existem técnicas de determinar erro, pessoal. Isso então depende do programador e da pesquisa. Por enquanto é só, pessoal.